Convido-vos para abrirmos a palavra de Deus no segundo livro de Reis, segundo de Reis, capítulo 2. Vamos ficar de pé por uns instantes. Segundo de Reis 2, verso 1 até ao 11. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: viva o Senhor e viva a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: viva o Senhor e viva a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: viva o Senhor e viva a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado a ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Querem ter a bondade de sentar? Nesta noite, pretendo falar sobre vencer obstáculos. A nossa vida, a vida cristã, é uma corrida de resistência, não é de velocidade. As corridas de velocidade são corridas muito rápidas. A nossa corrida é uma corrida de resistência porque ela dura enquanto nós vivermos. Temos de ser fiéis até ao fim. E nessa corrida de resistência que nós temos e vamos vivenciando cada dia, todos os dias, temos que passar por valas, por sítios com lama. Temos obstáculos para vencer. Temos obstáculos para vencer. E o que acontece é isto, é que nas provas pelas quais nós passamos e nos obstáculos que nós temos à nossa frente, Deus sempre nos aperfeiçoa. Sempre. É bom, irmãos, nós na nossa vida termos propósitos. Sabermos o que queremos ser, saber o que queremos fazer, saber o que Deus tem para nós. Sonhar, segundo a vontade de Deus, é bom fazermos isto. E Eliseu, ele sabia o que queria. Ele sabia o que queria. Neste texto que nós acabámos de ler, ele sabia que Elias iria ser levado para os céus, mas ele queria alguma coisa, ele queria a porção dobrada do espírito de Elias. E não foi fácil tomar o lugar de Elias, que era o que ele queria, era assumir a posição de Elias. Não foi fácil. Não foi fácil porque levantaram-se vozes de desânimo, até vozes, rumores e comentários carregados de inveja. Vemos que em duas ocasiões
aqueles jovens estudantes na escola dos profetas, não é? Se assim podemos considerar, eles chegaram ao pé de Elias e disseram, verso 3, então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhes disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. Ou seja, estavam a xingar com ele, não é? Era um obstáculo para ele. Até o próprio profeta Elias também estava a criar obstáculos, porque Elias disse a Eliseu, olha, vamos de Gilgal, vamos para Betel, mas tu ficas aqui. E Eliseu teve que dizer, não, eu aqui não fico, eu vou contigo. E depois disse, vamos de Betel, vamos para Jericó, mas tu ficas aqui em Betel. Não fico não, eu vou contigo. Então vamos de Betel para o Rio Jordão. Tu ficas aqui. Não fico não, senhor. Eu quero ir contigo. Porquê? Porque Eliseu sabia o que queria. Eliseu tinha um propósito na sua vida. E os obstáculos foram-se aparecendo à sua frente, mas ele foi ultrapassando-os. E o que é fato é que, no momento próprio, quando ele viu aquele carro de fogo, não é? Ele viu Elias a subir aos céus e ele teve porção dobrada do Espírito do Senhor em sua vida. Eliseu cumpriu o seu propósito, mas para isso teve que vencer os obstáculos. Nesta noite, o meu propósito é falar com os irmãos, irmos à Bíblia e encontrarmos vários casos de pessoas que tiveram que vencer obstáculos para agarrar a bênção de Deus. Esse é o nosso propósito. Já vimos este caso, não é? O caso de Eliseu está aqui bem traçado. Venha comigo ao livro de Gênesis, no capítulo 32. Gênesis 32. Versos 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o vale de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. 23, 24. Jacó, porém, ficou só. Este texto é uma pequena parte, não podemos dilatar-nos no tempo, mas Jacó tinha fugido do seu irmão Esaú. Sabemos o que é que ele fez, foi um grande maroto para o seu irmão, não é? Fugiu, foi lá para a terra onde acabou por casar com Raquel e depois voltou. Passados cerca de 20 anos, voltou. Mas ele não sabia como é que o seu irmão Esaú iria recebê-lo. Então ele, estrategicamente, porque Jacó era um estratega, infelizmente, em muitas más coisas, noutras boas também, mas o ponto de viragem foi exatamente aqui. É que ele mandou primeiro os carneiros, as ovelhas, os servos, não é? Mandou em 2 levas diferentes para ver qual era a reação de Esaú. E ele estava receoso, não sabia qual ia ser a reação de Esaú. E ele ficou em Jaboque. E a sua família direta também ficou em Jaboque, mas ele distanciou-se deles e ele foi para um lugar sozinho. Diz que Jacó, porém, ficou só naquela noite. Não sabemos que tempestade passava naquela cabeça, não é? O que é facto é que ele ficou só. E veio um ser estranho que lutou com ele, e Jacó lutou com ele toda a noite, e até ao romper da alva continuaram a lutar. O anjo do Senhor não se desenvencilhou dele e deu-lhe um toque na coxa e ele caiu por terra. E o anjo perguntou-lhe, qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. A palavra Jacó significa aquele que vence pelo engano. Aquele que vence pelo engano. E ele agarrou-se ao anjo e disse, não te deixarei ir se não me abençoares. Jacó, para receber a bênção, ele teve que vencer a dor do cansaço e a dor do músculo que tinha sido na coxa em que o tinha deitado por terra.
Mas o eu de Jaboque, o eu de Jacó, tinha que ser vencido. Quando ele caiu por terra, naquele vale de Jaboque, naquele lugar, e quando ele pronunciou o seu nome, ele tinha batido no fundo e agora não era mais o mesmo homem, porque ele recebeu a bênção de Deus e foi transformado naquela hora. Mas para isso teve que ser tocado, para isso teve que vencer aquela dor. Qual é o teu nome? Jacó. É curioso sabermos que 20 anos antes houve alguém que lhe fez essa pergunta e ele disse Esaú. Mentiroso. Foi quando o pai lhe perguntou quem era ele e ele enganou o pai e disse sou Esaú. Mas agora não. Agora ele reconheceu-se, caiu por terra e foi transformado, foi tocado. Quando buscamos Deus com fé, irmãos, os muros de Jericó, eles se abatem. O mar vermelho se abre, a bênção vem a correr para nós. Porquê? Porque nós vencemos os obstáculos. Então Jaboque é o lugar da submissão completa. É o lugar dos céus abertos. Jaboque. Jaboque é o lugar onde a religião acaba e começa a verdadeira espiritualidade. Nós precisamos no passado de ter o nosso Jaboque também. O lugar em que nos despimos de nós mesmos, nós quebrantados, contritos e arrependidos, fomos aos pés do Senhor, miseráveis, clamámos por misericórdia e o Senhor nos levantou. Bendito seja o seu santo nome. Agora sim, agora Jacó estava preparado para ir encontrar-se com seu irmão Esaú. Era um homem diferente. Passou pelo Jaboque. Venceu os obstáculos que tinha à sua frente. Vamos ver outro caso. Vamos para o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8. Lucas 8, 43. Diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Todos nós conhecemos esta história, não é? Esta história verdadeira, este milagre. Aquela mulher, há 12 anos que sofria, tinha o estigma daquela doença que a afastava da sociedade. Além disso, ela, portanto, porque vivia afastada da sociedade, tinha ainda mais o obstáculo do isolamento, o sofrimento psicológico porque ela passava em cada dia, e também não podemos descurar a crise financeira porque ela passava, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha e os médicos não encontraram cura para ela. E ela pensou, se eu tão somente tocar nas vestes, eu vou ser curada. E tocou. E o Senhor perguntou, quem é que me tocou? Ó mestre, tanta gente à tua volta, e tu ainda perguntas quem é que te tocou? Não, este toque foi diferente. Este toque foi um toque de fé. Foi um toque de fé. Um só toque. Bendito seja o nome do Senhor. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes, quem é que te tocou? Se tão somente tocar na orla das suas vestes. Ela teve que vencer em primeiro lugar o obstáculo da incredulidade. Ela não era incrédula, ela creu. Podia ficar duvidosa, mas não. Ela foi e venceu esse obstáculo. Venceu o obstáculo da crítica. Porque ela, como tinha aquele fluxo de sangue, cerimonialmente ela era impura para muitos. Para os fariseus, para aquela gente, ela era impura. E, portanto, não podia tocar em nada. Porque aquilo em que tocasse ficava também impuro. Mas ela não se importou. Ela queria tocar na veste do mestre. Ela não se importou com a multidão, porque ela teve que furar
Havia tanta gente, ela teve que esbracejar para chegar lá. Ela venceu os obstáculos e ela foi curada. Bendito seja o nome do Senhor. Ela pôs a sua fé a andar na direção de Jesus. E quando chegou a Ele, recebeu a bênção que necessitava. O Senhor quer que tu o toques. Toca-o pela fé. Ele tem poder para resolver, tem poder para sarar, tem poder para suprir, tem poder para abrir, para fechar. Ele tem poder em suas mãos. Toca nele, toca na orla do vestido do Senhor, com fé. Não te importes com a multidão, mas olha unicamente para Ele. Bendito seja o Senhor. Vamos agora a um outro caso. Lucas 19, 1 a 3, em Jericó. Isto foi em Jericó, este caso que agora vamos referir. Todos nós conhecemos este caso. Lucas 19, 1 a 3. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Eu sempre que leio esta passagem, irmãos, eu lembro dos meus tempos de criança. A escola dominical. Eu sou fruto da escola dominical. E este hino era um hino que eu gostava muito, este corinho era um corinho que eu gostava muito de cantar. Zaqueu, e depois nós fazíamos gestos também. Zaqueu era um baixo, porque nunca mais cresceu. A árvore verde ele subiu para ver o Salvador. E aquilo, cantado em pequenino, fica em nós gravado de tal maneira que nunca mais nos esquecemos. Eu amo a escola dominical. Irmãos, os vossos filhos devem vir à escola dominical, não podem falhar, porque ensina ao menino no caminho em que deve andar, e até quando for velho, ele não se desviará deles. É uma bênção. Agora, aquele homem, Zaqueu, além de pecador, ainda era de baixa estatura, era pequeno. E havia muita gente a seguir Jesus. Ele não conseguia ver, porque a estatura dele não lhe permitia isso, não é? Então ele subiu uma árvore, uma figueira brava. Diz no verso 4 exatamente isso. Não é? E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Mas Zaqueu era um homem importante. Era um cobrador de impostos, era o chefe dos cobradores de impostos, impostos esses que eram depois canalizados para o Império, para Roma, não é? O imperador em Roma. Portanto, ele não era bem visto pelos judeus. Mas o que é facto é que ele tinha uma posição de saliência, socialmente era importante e ele teve que vencer uma pessoa que é importante e que depois é visto a subir uma árvore. Seguramente que ele teve que vencer o orgulho que ele teria. Teve que vencer a opinião pública. Olha, o chefe dos cobradores de impostos, olha o que ele está a fazer, está a tentar subir aquela figueira. Até a sua família talvez não tenha gostado de nada. Então, nosso pai, um homem com a projeção dele agora a subir uma figueira. Ele deixou de lado. Ele tinha algum propósito. Ele queria ver Jesus. Então ele deixou de lado a sua fama, deixou de lado a sua honra, entre aspas, deixou de lado os seus títulos, deixou de lado os seus amigos. Não quero saber o que é que os meus amigos vão dizer, não. E subiu a árvore. Só que o caçador foi caçado. Não é? Quando ele menos esperava, o Senhor levantou os olhos. Zaqueu, desce. Bênção que ele teve, já viu? Porque venceu os obstáculos que tinha à sua frente. Ele recebeu a bênção de receber Jesus na sua própria casa. E esta ainda foi a mais pequena de todas. Porque sabemos que ele foi salvo. Sabemos que ele saiu, ele ficou uma nova criatura. Arrependeu-se dos seus pecados e a sua vida mudou para sempre. Veja, verso 8 e 9, diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bendito seja o nome do Senhor. Mais um homem que venceu os obstáculos. Vamos ver outro.
Agora vamos até Cafarnaum. Venha comigo a Lucas 5, é um bocadinho mais atrás. Lucas 5, verso 18. 5:18. Diz assim: E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. Aqui quem teve que vencer os obstáculos foram os amigos daquele paralítico, não é? Jesus estava numa determinada casa, a casa estava abarrotada. Quando lemos Marcos, o texto paralelo de Marcos 2:2, vemos que as pessoas estavam fora da porta, ou seja, já não conseguiam entrar dentro de casa. E aqueles amigos, o que é que eles pensaram? Eles eram amigos daquele paralítico, tinham que ser. O nosso amigo precisa de Jesus. Mas como? Pela porta era impossível, não era possível. Então subiram ao teto, abriram uma fenda. Bem, certamente depois tiveram que arranjar aquilo que estragaram, não é? Mas abriram e fizeram descer o leito onde estava aquele homem paralítico. Eles sabiam que ele precisava de Jesus. Venceram o obstáculo. E Jesus, quando viu aquele homem ali à sua frente, ele perdoou-lhe os pecados, viu seguramente a sua fé, perdoou-lhe os pecados e depois curou-o completamente. Curou-o completamente. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mas para esta bênção cair na vida daquele paralítico, foi necessário haver vitória sobre os obstáculos. E isso foi conseguido. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver um outro caso, agora em Betânia. Era uma aldeia perto de Jerusalém, 4, 5 quilómetros. Era um lugar onde Jesus muitas vezes ficava a pernoitar. Lá estavam aqueles 3 grandes amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro, como sabem. Vamos ver João 11. João 11, diz assim a palavra do Senhor, 38. Jesus, porém, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu testemunho e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Jesus não chegou tarde a Betânia. Ele tinha sido informado de que o seu amigo Lázaro estava doente. Mas no trajeto houve algumas intercorrências que Jesus teve que acudir, e quando chegou a Betânia, Lázaro já tinha morrido. Já. E Marta disse: tarde demais. Não, tarde demais. Tarde demais. Para aquele que não tem tempo, para o Senhor da eternidade, onde é que está o tarde e o cedo para aquele que é o Senhor da eternidade? Não existe. É o Senhor do tempo. Vamos lá. E depois pediu para aqueles que ali estavam fazerem uma coisa antes. Tirem a pedra. Jesus tinha poder para tirar a pedra ou não? Claro que tinha. Então, o que ele fez a seguir mostra que ele tinha poder para isso.
Mas ele não fez aquilo que aquelas pessoas podiam fazer. É verdade. Ele pediu para tirarem a pedra. E depois realizou um milagre. E quando ele falou, Lázaro ouviu e saiu das profundezas da morte e voltou, assumiu à porta daquela caverna. É verdade. Muitas vezes, irmãos, nós temos pedras na nossa vida que não deixam passar a bênção de Deus para nós. Olhando para a sua vida, e cada um olhará por si, como é evidente, não poderá perguntar, mas qual é a pedra na minha vida? Qual é a pedra que é o obstáculo para que a bênção de Deus flua em mim, para que a sua presença possa fluir em minha vida? Deixe-me nomear alguns. O orgulho, que faz com que nós não queiramos pedir perdão a alguém a quem ofendemos, entendemos que temos a razão toda. Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Será a inveja? A inveja não é querer cobiçar aquilo que é dos outros, não é isso. Inveja é diferente de cobiça. A inveja vem do latim invidere, que significa não ver. Não ver, não, videre, ver. O invejoso é aquele que não quer aquilo que é do outro. Isso é cobiça. Querer aquilo que é do outro é cobiça. Mas não quer ver aquilo que ele tem. Preferia que ele não tivesse. Fica zangado porque ele tem. Não é que ele queira para si, mas o outro é que também não devia ter. Isto é inveja, é mais subtil do que a cobiça. Porque a cobiça a gente quer. Hein? Quer, espero bem que não queiramos, não é? Mas a cobiça a pessoa quer, na inveja é só o ver, já fica perturbado. Será que é isso? O povo português costuma dizer, nunca o invejoso medrou, nem quem ao pé dele habitou. Nem quem ao pé dele morou. É verdade. Porque o invejoso não quer para si, mas também não quer ver nos outros. E então tem prazer em que o outro não tenha também. Deus nos ajude. Será o amor ao dinheiro? Manda aos ricos deste mundo que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que a todos dá abundantemente. Não podemos servir a dois senhores. Será a falta de oração, uma vida devocional falha? Será apatia espiritual? Uma raiz de amargura contra alguém? Sabe que a raiz da amargura é um copo de veneno que quem tem amargura é como se estivesse a tomar um copo de veneno, está a tomá-lo, pensando que o outro é que vai morrer. E não. E quem o toma é que fica doente. Será preguiça? Ou será uma amizade? Uma amizade, como se diz hoje, uma amizade tóxica. Uma amizade que não é conveniente para o Filho de Deus. Que tem más conversações, que corrompem os bons costumes, que frequentam sítios que não são os mais aconselhados. Isso pode ser um obstáculo na sua vida. Pode ser um obstáculo para uma vida mais consagrada, mais perto do Senhor, mais de acordo com a sua vontade, com os seus propósitos. Não consegue entender o propósito de Deus para a sua vida. Até pode ser uma dependência prejudicial à sua saúde. Enfim, o Senhor sabe todas as coisas, não é? E todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. E cada um deve sondar-se a si próprio. E mais do que isso, devemos pedir ao Espírito Santo, Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Se há algum obstáculo em minha vida que impede o fluir do teu Santo Espírito em mim, ajuda-me, Pai, para eu vencer.
tira a pedra, vence o obstáculo e Jesus vai operar o milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ainda ver um último caso. Voltamos a Jericó. Bartimeu, já sabem de quem é que eu estou a falar, não é? Do cego. Venha comigo a Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Diz assim este texto. Os irmãos depois podem ler o texto todo em casa, mas conhecem-no bem. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Mendigando. Bartimeu não sabia disto, que nós sabemos. Aquela foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Porque dali Jesus foi para Jerusalém e depois desenrolou-se todo o processo que o levou à cruz do Calvário para a nossa salvação. Portanto, mas Bartimeu não sabia disto, é evidente. Mas Bartimeu agarrou aquela oportunidade. Mas para agarrar aquela oportunidade, ele teve que vencer obstáculos. Primeiro começou a gritar. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E ao ponto das pessoas à sua volta dizerem: cala-te, cala-te lá. Porque ele devia fazer uma grande algazarra, não é? Ele clamava, quanto mais o criticavam por ele falar e o mandavam calar, mais alto ele falava. Jesus ouviu e mandou-o chamar. Verso 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram um cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus está a chamar-te. E depois aconteceu outra coisa. No verso 50, olha que daqui diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ó, capa para que te quero. Foi embora. Porquê? Aquela capa tolhia-lhe os movimentos. Ele queria chegar rapidamente a Jesus. Ele não queria que nada o impedisse. Aquela capa era um obstáculo para ele poder chegar a Jesus. Já tinha vencido um primeiro obstáculo, que era mandarem-no calar, e ele não se calava. Cada vez gritava mais alto, ao ponto do Senhor Jesus ter ouvido. E agora, lançou a capa, não quero saber da capa para nada. E olha que ele não devia ter, não tinha mais nenhuma, de certeza. Que ele estava a mendigar, não tinha mais nenhuma. Mas é mais importante estar com Jesus sem a capa do que com a capa e sem Jesus, não é? Então ele foi a correr. E sabemos que ele triunfou, o Senhor fez o milagre, não é? Que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bartimeu triunfou porque decidiu vencer os obstáculos. Não se intimidou com esses obstáculos. Qual é a capa que temos em nossa vida e que impede uma comunhão mais profunda com Deus? Experiências mais sobrenaturais com o Senhor. Qual é a capa? Será o legalismo? O legalismo é nós aderirmos a um conjunto de regras e normas, e fazendo aquelas regras e normas está tudo bem. Sabe que o legalismo é o lento asfixiar da nossa alma. Quem vive pelo legalismo, a sua alma fica sem poder respirar, o seu espírito também. Não pode. Porquê? Porque fica asfixiado, fica submerso. Será o formalismo? As coisas têm que ser feitas sempre assim, desta maneira, desta forma, e o que interessa são as aparências. Não, Deus não olha para as aparências. Deus não vê como o homem vê. Deus olha para o interior. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Será a tradição? No passado é que era bom. E no passado é que era bom. No passado é que era bom. Deixa o passado estar no passado. Passou, acabou. Olhe para a frente. Olhe para Jesus. Não esteja a chorar sobre o leite derramado. Não adianta. Olhe para o Senhor.
Para muitos o passado é uma poltrona em que as pessoas se sentam. Sentam-se na poltrona, estão a descansar. O passado fizemos isto, fazemos aquilo, fizemos aquilo outro, fizemos isto. Não! O passado não pode ser uma poltrona. O passado tem que ser uma mola que nos impulsiona a ir para a frente. Sim, Senhor, como fizeste no passado, agora vais fazer à frente também. Bendito seja o nome do Senhor. É uma mola que nos leva a ir para a frente. Será o criticismo, um espírito de julgamento muito apurado, não é? A palavra de Deus diz, não julgueis, para que não sejais julgados também, não é? O Senhor nos ajude. Qualquer destas capas, tire-as. Saiba de uma coisa, irmão. Por maior que seja o obstáculo que está à sua frente, nada nos pode separar do amor de Jesus Cristo. Paulo, aos Romanos 8,35, escreveu isto, perguntou, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? E depois no verso 37 conclui, mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. Bendito seja o nome do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Eu comecei dizendo que a nossa vida cristã é uma corrida, não é? De longo curso. Deixe-me ler o último texto, 1 Coríntios 9:24. É uma corrida mesmo, temos obstáculos, temos valas, temos que ultrapassar os obstáculos, não é? O Senhor nos vai dar graça nesse sentido. E olha o que diz aqui Paulo em 1 Coríntios 9:24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Não. A coroa que nós temos não é aquela coroa de louros que nos Jogos Olímpicos e nos Istmicos, que deram origem aos Olímpicos, aquela coroa que ao fim de 15 dias era louro, ao fim de 15 dias podia ir para o lixo, não é? Não. Nossa coroa é uma coroa incorruptível. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. É isso, devemos correr, vencer os obstáculos que nos apresentam à frente e sabemos que o Senhor está connosco em todo o tempo. Curvemos as nossas cabeças. Nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Sabemos que conheces o nosso interior, conheces as nossas falhas, as nossas deficiências. Eu te rogo, Senhor, que venhas suprir com a Tua graça, com o Teu amor, nas Tuas misericórdias. Vem, Senhor, suprir as nossas deficiências. Dá-nos graça, Senhor, para não olharmos para os obstáculos, mas olharmos para Ti e através da fé, vencer os obstáculos que nos aparecem. Dá-nos, Senhor, vitória em todo o tempo. Sabemos que contigo nós somos mais do que vitoriosos. Ajuda-nos, Senhor. Queremos ser fiéis até ao fim. Queremos alcançar, Senhor, a incorruptível coroa de glória. Faz assim, Senhor, em nossas vidas. Oro grato em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.